O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Um grupo internacional de astrônomos descobriu um exemplar do que pode ser considerado o elo perdido da evolução dos buracos negros. Conhecemos bem os de porte estelar, produzidos pela detonação de estrelas, e também os supermassivos, que moram no coração das galáxias e têm milhões a bilhões de massas solares. Mas e os de massa intermediária? Um desses espécimes acaba de ser encontrado e mora nas cercanias da famosa galáxia vizinha de Andrômeda. A descoberta seguiu uma desconfiança de décadas, em que astrônomos suspeitavam que o maior aglomerado globular nas cercanias de Andrômeda, catalogado como B023G078, abrigasse um buraco negro de massa intermediária em seu interior, sendo um núcleo limpo, entre aspas, de uma galáxia pequena que acabou absorvida pela galáxia maior. Com observações feitas pelo Observatório Gemini e pelo Telescópio Espacial Hubble, os pesquisadores liderados por Renuka Pechetti, da Universidade John Moores, em Liverpool, no Reino Unido, testaram o movimento das estrelas do aglomerado contra modelos com e sem um buraco negro central de cerca de 100 mil massas solares. O encaixe só é perfeito com o buraco negro. O achado, um dos primeiros buracos negros de massa intermediária a serem descobertos, foi publicado no Astrophysical Journal. Cássio, várias coisas me encantam nesse achado. Primeiro, e foi uma coisa que a gente comentou logo que a gente viu a notícia. Pô, Andrômeda aqui do lado. É muito bom quando as coisas estão pertinho para a gente poder observar. E ao mesmo tempo Andrômeda oferece essa facilidade porque está perto o suficiente para a gente enxergar as cercanias, mas ao mesmo tempo está longe o suficiente para a gente ter uma visão de perspectiva e saber o que a gente está olhando e para onde a gente está olhando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa existe esse problema astrofísico de que a gente sabe muito bem os buracos super grandes que estão no centro das galáxias e conhecemos os de massa estelar. Faltam esses exemplares do meio. E havia uma certa, eu não digo uma polêmica, mas uma certa, uma certa flexibilidade com modelos sobre como você sai de um e vai chegar no outro, né? Então haviam discussões se de repente os buracos supermassivos já nasciam supermassivos e você não tinha um intermediário e tal. Agora a gente começa a enxergar que realmente o modelo que sugere uma evolução dos buracos negros, que você vai juntando os menores, forma esses intermediários, depois junta intermediários e forma os supermassivos, parece ser mais consistente. E uma terceira coisa que me chama a atenção é justamente essa ideia de que os aglomerados globulares, pelo menos em alguns casos, podem ser núcleos de galáxias que simplesmente perderam as estrelas em volta na hora da colisão com a galáxia maior, perderam o gás e viraram aquelas bolotinhas super densas de estrelas, provavelmente com um buraco negro de massa intermediária no meio. Você acha que é uma aposta razoável a essa altura achar que muitos dos aglomerados globulares têm um buraco negro desse tipo no meio? Ou ainda temos poucos exemplares para fazer esse salto? O que você acha? Olha, Salvador, primeiro, mudei aí o microfone, Carl Sagan já tinha dado um puxão de orelha aqui, então espero que tenha melhorado agora. Quando eu vi essa notícia, eu falei, como assim massa intermediária com 100 mil massas solares, né? E aí que você para pensar e a coisa realmente, né? Você tem um salto muito grande dos estelares, né? Que tem aí centenas de massas solares, sim, muito, para os supermassivos que tem milhões, né? Então, quando você fala aí centenas de milhares de massas solares, você já até imagina o que é. Então, é bem interessante, como você falou, está aqui do lado, está numa galáxia que a gente consegue resolver as estrelas, ou seja, a gente consegue ver as estrelas individualmente, fora isso, e aqui as nuvens de Magalhães, claro, a gente não consegue ver, a gente vê só uma amálgama de estrelas em outras galáxias. Então a gente consegue fazer um estudo muito mais, preciso, né, da posição de galáxias, de estrelas, até de órbitas, né, o Gaia. O Gaia não tem esse poder todo, ele consegue fazer isso aqui nas nuvens de Magalhães, mas em Andrômeda você consegue fazer aí com o Hubble e outros telescópios com ótica adaptativa.
Moral da história, você consegue ver a dinâmica, né, estudar a dinâmica dessas estrelas e tirar considerações como essas, né, de ter um objeto muito massivo que você não enxerga e esteja dominando a dinâmica daquelas galáxias, nesse caso, um aglomerado globular. O aglomerado globular, se você não lembra, é aquele aglomerado de estrelas, né, bem compacto, estrelas velhas, frias, amareladas, que é uma população típica do bojo das galáxias elípticas. Então, olha para a nossa própria Via Láctea, como você vê lá naquela região central, aquela clássica foto, né, do perfil da Via Láctea, você tira aquela banda, você vê exatamente uma estrutura com essas mesmas características. Ou seja, se você limpar as beiradas, se você tirar o disco de uma galáxia espiral, ela se passa por aglomerado globular facilmente. E é exatamente isso aí, né, que você está falando, Salvador. O que poderia ser, que estrutura estelar é essa que teria acumulado um buraco negro de 100 mil massas solares? Porque não dá para ter isso como explosão de supernova. De jeito nenhum. Quando a gente fala disso, nós não conseguimos passar de 100 massas solares, né? E olha que eu estou sendo bem generoso. E aí, desse salto de 100, né, centenas de massas solares para 100 mil massas solares, só mesmo num processo de evolução desses buracos negros de massa estelar que vão acumulando, até que vire um supermassivo. Os supermassivos estão nos núcleos da galáxia, e aí é que fecha esse raciocínio. O que deve ter acontecido em Andrômeda foi um canibalismo de galáxias, uma galáxia estava dando sopa por ali, e Andrômeda acabou engolindo, rompeu a parte do disco, você não vê as estrelas azuis, acabaram com as estrelas azuis, né? Elas já explodiram, supernova, não tem agregou todo o material, toda a poeira, e com isso, o gás, toda a poeira, e com isso sobrou o bojo. E dentro do bojo, no núcleo do que seria a galáxia, tem o buraco negro supermassivo. Informação, exatamente pegando aí uma parte dessa escala evolutiva que a gente não tem acesso, que a gente não vê, mas conseguimos ver aqui em Andrômeda. Então, voltando aí para a sua pergunta final, será que todo aglomerado massivo, aglomerado globular, tem um buraco negro no meio? Olha, essa era uma proposição do nosso queridíssimo João Steiner. Ele publicou um artigo na década de 1980 em que ele falava que deveria ter. E ele usava isso como exemplo que, de vez em quando a gente erra, mas é assim mesmo, né? Porque o que se achou é que nem todos têm. Né? O que depois, com o decorrer aí da pesquisa de aglomerados globulares, não tem. Mas, então eu sou propenso a responder que a maioria pode ter, mas que, como o professor João Steiner falou, tá, não tem. E eu descobri isso depois que eu publiquei esse artigo. Aí é maravilhoso porque ilustra bem como é a história da evolução do conhecimento e como os cientistas precisam trabalhar com proposições provisórias e reformular seu pensamento conforme novas evidências aparecem. Mas é aquela história, ainda assim me parece um raciocínio bem razoável. E aí, eu acho que a pergunta seguinte, digamos, colocando isso adiante, é assim, por que alguns têm e outros não? O que aconteceu aí nessa história para que uns tenham e outros não? Será que eles têm origens evolutivas diferentes? Ou será que é só que alguns tiveram tempo para produzir esse buraco negro de massa intermediária e outros não? Acho que essa é uma das perguntas que ficam para próximos estudos. E me parece que os aglomerados globulares cada vez mais se mostram como uma chave para a gente entender muita coisa na evolução das galáxias e na evolução do universo, não? Não, exatamente, né? Porque você vê aí aglomerados globulares na própria Via Láctea que tem uma idade até superior que a própria Via Láctea, né? Então você tem alguma coisa ali te dando um elo, né, de composição do perfil evolutivo das galáxias, particularmente da Via Láctea. Então, houve eventos de mergers no passado, vários desses, em que você fez esse processo, e agora seria interessante você ir atrás para saber se
realmente, como esse aglomerado aí citado de Andrômeda tenha, né, um buraco negro supermassivo por ter sido parte de uma galáxia anterior. A questão de o que faz crescer, eu já vi alguma coisa no sentido em que as estrelas acabam mais centrais do aglomerado globular, né, acabam com uma certa viscosidade do material, o próprio gás interestelar, perdendo velocidade. Claro, ao longo dos séculos, dos milênios, dos bilhões, né, dos bilhões de anos, vai fazendo com que as estrelas acabem se aproximando demais e eventos de supernova ocorram simultaneamente, né, naquele núcleo e formando ali o buraco negro, aí vai agregando de 10 em 10, 50 em 50, até que tenha mais de 100 massas solares que esteja caminhando aí para massas intermediárias maiores. Então, esse seria um processo. Seria uma proposta, mas é claro que é muito difícil de você ver isso observacionalmente. Aglomerados globulares, apesar de ter algumas dezenas, isso é isso, né? Algumas dezenas, para você fechar uma teoria como essa é muito pouco ainda. Você precisa realmente observar mais coisas. E quem tem aí para você ver além da Via Láctea? Agora a gente tem Andrômeda, porque Andrômeda também deve ter algumas dezenas, ou seja, vai ser bem difícil de validar observacionalmente essa teoria. Eu imagino que um ingrediente importante que a gente está vendo também aparecer nesses anos mais recentes é a observação de ondas gravitacionais, né? A gente já viu uma colisão de 2 buracos negros aí que eram bem grandões, mas ainda eram estelares e formaram uma coisa que já não é, já caminha para a massa intermediária. É possível que a gente veja outros exemplares e talvez até com mais massa que isso já acontecendo com novas observações e, digamos, preenchendo esse caminho entre você achar um buraco negro de massa intermediária desses mesmo, tipo 100 mil, que tá no caminho para virar um daqueles monstros de milhões de massas solares, mas já mais longe também da massa estelar, porque 100, cento e poucos e tal, você fala, tá bom, não é de massa estelar, mas é quase, né? Juntou 2 de massa estelar, deu 1 lá. Então, acho que tem um caminho ainda que as ondas gravitacionais podem percorrer para preencher esse buraco, né? Não, exato. Imagina um evento desses aqui, né? Na galáxia aí, vizinha, na galáxia de Andrômeda. É tudo que a gente queria, mais até do que com eventos, né, desse porte aí. Então, tanto uma supernova na própria Via Láctea, quanto também um merger desse, uma soma, né, uma colisão entre 2 buracos negros que não sejam supermassivos, mas que tenham massas bem elevadas aí da ordem de centenas. Isso seria um sinal fortíssimo, né, para que os detetores aqui pegassem e com isso ter um sinal ruído bem melhor e você ter uma detecção bem robusta para poder ver aí qual seria o melhor modelo. Ou seja, com essas colisões ocorrem em distâncias cosmológicas, né, coisa muito grande, uma distância muito grande, bilhões de anos-luz de distância, muito no passado, e você acaba, uma ou outra, dá para tirar aquelas características de rotação. Nós tivemos um evento aí que isso deu para observar, com um sinal vindo aqui da vizinha, aí sim, né, beleza, você consegue tirar características menores e fazer aí a questão do buraco negro de vou investigar até o magnetismo de buracos negros, né, que é as 3 características que o buraco negro conserva, e melhorando aí a teoria de buracos negros, que não é bem complicada depois daquela solução simples do Schwarzschild.